Paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de alegria estar aqui. Agradeço ao pastor Giovanni, ao pastor da igreja, a quem nos recebeu, e também ao meu esposo, que se não fosse a ele eu não estaria aqui também. Mas aleluia. Os irmãos estão em pé, para não tomar muito tempo, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 35 a seguir. É só um texto, porque eu vou testemunhar para vocês o que o nosso Deus é maravilhoso. Aleluias. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Amém, irmãos? Ele diz assim: aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxesse. Chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E disse: Senhor, que eu veja. Amém? Pode tomar assento, igreja. Esse texto é muito interessante porque aquele cego, ele teve ousadia. Porque ele estava a mendigar no caminho. Ninguém dava nada por ele. Nós vemos hoje quantos cegos no caminho que estão a mendigar. Estão a mendigar porque não tem o nosso Deus, não sabe o poder do Deus que nós servimos. E nós encontramos em qualquer lugar por aí muitos cegos no caminho, mendigando falta de amor, falta de paz, falta de carinho, falta de união, e por aí afora. Mas aquele cego, ele teve ousadia, porque ele soube que ele está passando aí um barulho da multidão. Aí falaram: oh, é Jesus de Nazaré. Ah, mas então eu quero que ele me ouça. Começou a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a multidão, as pessoas às vezes nos sufocam e diz: cala, ei, cala. Para que você orar mais? Por que você clamar mais? Você já está orando aí, Deus não te respondeu. Mas ele não importou o que a multidão estava falando. Ele clamou com mais voz. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus com seus ouvidos assim, disse assim: tem alguém me chamando por aí. O Senhor está ouvindo, está com seus ouvidos atentos a nosso clamor. Ele não está encolhido, dizendo: não, no meio da multidão ele vai saber que você está clamando. Porque ele é onipresente, onisciente, ele está em todo lugar. E ele ouve a mim que estou aqui, ou lá em Santa Catarina, onde eu estiver, o Senhor vai ouvir todos. Ele ouve a todos. Agora a resposta é interessante, porque ele chega para o cego e diz assim: ei, o que queres que eu te faça? Interessante como Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Muitas vezes nós pedimos muitas coisas,
Senhor, eu quero. Eu quero um milagre, Senhor, na minha vida. E Deus vai operar, porque o Senhor opera milagre. Ele operou no passado, Ele opera hoje ainda, no nosso meio. Aí Jesus diz assim: então veja, a tua fé te salvou. Amados, vocês podem pensar assim: essa mulher é convertida há muitos anos. Não. Há 6 anos eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Vocês nem querem saber do buraco que eu saí. Fui criada com uma avó que veio de Angola, da África, acho que é a proximidade de Moçambique, que a minha avó é. Trouxe toda uma heresia de umbanda, bom, aquilo que não agrada a Deus, que não convém nem falar. Aos 12 anos ela me consagrou para aqueles rituais, para ser sucessora dela. Mas no longo da minha caminhada eu sofri muitas lutas. Mas chegou um dia que o pastor foi na minha casa. Eu sou psicóloga e eu atendi algumas pessoas no consultório. E aí esse pastor foi com ousadia até a minha casa me convidar para ir ao culto. Porque ele sabia que se chegasse lá para convidar só para mim ao culto, eu jamais ponharia os pés. Porque eu tinha uma menina que trabalhava para mim 9 anos dentro da minha casa. Eu levava ela na frente da igreja, deixava ela no culto, ela ia para o culto, ela voltava, eu ia lá buscar ela com o meu carro. Mas eu nunca entrei dentro da igreja. Mas ela pagou o preço, a Júlia pagou o preço. Talvez você ora, mas você não vê o milagre, porque foi depois da morte dela que eu fui para a igreja. Aceitei Jesus como Salvador. Tem coisas que nós temos que perder. Alguém tem que morrer por nós, como Jesus morreu. Júlia faleceu no dia 1º de março de 2007. No dia 18 de março de 2007 eu aceito Jesus como Salvador. 18 dias após a morte dela. Porque eu chegava dentro da minha casa, tinha um vazio dentro da minha casa. Não era só o fato da Júlia não estar mais lá fazendo os seus afazeres da casa, não. Mas era a presença de Deus que não estava mais lá. Não tinha mais a presença do Espírito Santo de Deus na minha casa. Então minha casa estava de perna pro ar. Então eu sentia a falta dela. Então que o pastor Wilson Bochori da Assembleia de Deus de Joinville, ele foi até a minha casa. Para mim, que nessa igreja tinha uma salinha. E naquela salinha eu poderia atender alguns irmãos que estavam depressivos. Não é pecado não, a irmã está com depressão, porque é a doença que assola o nosso século. Mas Jesus cura. Eu te garanto que o melhor psicólogo do mundo é Jesus de Nazaré. Conta para ele. Não precisa ir no consultório. Dobra teu joelho na sua casa. Conta para ele tudo que tu ia contar lá no consultório para mim ou para outro. Porque Jesus resolve, nós não resolvemos. Mas o Senhor cura. E aí, cheguei naquela igreja. Os hinos da alma cristã, a Bíblia Sagrada, era tudo que ela cantava dentro da minha casa. E o Espírito Santo de Deus me convenceu aí à frente, sem apelo e sem nada, eu fui sozinha. Eu disse: eu quero Jesus da ajuda, eu quero Ele para mim. Porque ela dizia assim: dia você vai ser missionário, você vai virar os 4 cantos da terra. Eu falei: tá, eu vou ser missionário. Você sabia lá o que era isso? E hoje eu cumpro o hino de Jesus. E te dou todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, testificando que existe um Deus que opera sinais e maravilhas.
Mas e agora? Como é que fica a situação? Amados, fazer a obra do Senhor tem preço. Mas vale a pena pagar, porque eu continuarei pagando até o fim. 2 meses depois eu estava cometida de câncer. Eu já trabalhava lá na recepção da porta da igreja. Toda bonitinha. Pai Senhor. Essa dia, na quinta-feira, eu ia fazer a abertura da igreja lá. Peguei meu carro, peguei os exames, e eu olhando meus exames lá. Em cima da hora de abrir a igreja. E aí eu vejo que eu estava com um tumor muito avançado já. E aí, como é que fica aquela situação? Então os irmãos passavam na porta e eu não estava nem aí para eles. Por quê? Naquele momento eu comecei com aquele conflito que a gente às vezes tem com o Senhor. Senhor, agora que eu te aceitei, agora que eu te conheci, agora que eu posso fazer a tua obra, eu posso atender tantas irmãs aqui, ajudar na tua obra. Eu estou condenada para morrer. Porque é só isso que a gente pensa quando um tumor está gravado e no local que ele está alojado e que a gente vê. Eu como médica sabia que seria quase impossível. Quase impossível. E aí, de repente o pregador entra e vai, começa a pregação e ali começa a pregar a mensagem, mas eu não presto atenção. Mas quando eu vejo ele descendo a tribuna, indo em direção à porta, eu sabia que Deus ia falar. Você sabe quando o Senhor vai falar só contigo? Ele marca o horário, ele diz: agora eu falo contigo. E quando o pregador diz assim: a tua enfermidade não é para a morte, mas é para a honra e glória do meu nome, o meu nome que vai ser exaltado por toda a terra. A missionária ficou curada ali. Quem dera, né? Amado, Deus promete e Ele cumpre, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Ele zela pela sua palavra. Mas é no momento dele, é na hora dele. Não foi naquele dia, não. Ai, que bom que seria. Olha como que a missionária ficou. Sem cabelo. Ai, que lindo que tá no cabelo agora, né? Isso aqui é presente de Deus na minha vida. Eu passei aí para os médicos. Jesus curou? Jesus não prometeu curar, prometeu. Mas o que é para nós fazer, nós temos que fazer. E aí, eu comecei. Interna, fica uma semana no hospital, volta para casa, mais outra semana, volta para casa, faz química, faz rádio, perde o cabelo, tinha um cabelo muito lindo, aí vai tomar banho, a gente vai tirando assim, vai caindo tudo, sem contar a aflição que um ser humano passa com a dor do câncer, porque a dor do câncer, ela morde, ela dói. É horrível. Quando alguém fala assim, olha, tem uma pessoa com câncer, eu já sinto a dor daquela pessoa. Porque eu passei na minha pele o sofrimento que um ser humano passa com a maldição do câncer. E aí, glória a Deus, aleluia. Passou-se 8 meses de tratamento. Nada. Mas Jesus não tinha prometido curar, você nada tinha prometido. Mas eu não tinha experiência da palavra de Deus. Quem sabe se eu estivesse em pé, estaria no consultório atendendo as pessoas, jamais teria tempo para estudar a palavra do Senhor. Nesses 8 meses de tratamento lá no hospital, eu não fazia outra coisa, a não ler a palavra, comer a palavra, me alimentar da palavra. Eu louvo a Deus por esse câncer, porque sozinho eu tive conhecimento da palavra do Senhor.
dia, né? A equipe de médico falou, a gente fez tudo. Doutora, a gente fez tudo os exames. Seu pulmão está alojado em água. Vamos ligar o chafariz para você sobreviver mais alguns dias? Falei, não, me dá um tempo aqui. Então os médicos se retiraram e ficou só eu. Sabe aquele momento que fica só tu e Deus? Porque Ele nunca te abandona. Eu pensei, não tem ninguém aqui. E não tem ninguém mesmo, mas Deus está ali. Eu lembrei daquelas palavras do rei Ezequiel. Quando o profeta chega e diz para ele, aponta que tu vai morrer, né, cara? Então o que ele fez? Ele virou-se e chorou amargamente. Amado Senhor, não resiste uma lágrima nova. Quando nós choramos, o céu se abre para o Senhor. Ei, a minha filha está chorando, eu tenho que fazer alguma coisa por ela. Eu disse, Deus, se tu me deixares, eu farei o que tu me mandar. Mas se tu quiser me levar, pode me levar, porque o meu bem já não aguento. Nós temos que ter certeza da salvação. Senhor, olha, tem uma coisa, quer me deixar, me deixa, mas se não, tu me leva. Mas aqui, neste mundo perdido, desse jeito eu não posso mais ficar. Com essa doença que não é minha. Eu tive ousadia. E naquele momento, o Senhor me mostra. Era um ginásio, era muitas milhares de pessoas. Eu me via sendo carregada no corredor. E eu iria até um local e ali eu vomitaria o câncer. Amadas, eu estava no hospital internado em Curitiba. Então, no momento que os médicos voltaram, eu disse para eles, eu preciso ir para Joinville. Minha irmã morava em Joinville. Eu disse, eu preciso ir para Joinville. Foi que no momento eu imaginei que o congresso fosse em Joinville. Eu vou para a casa da minha irmã. E assim foi uma luta para chegar, a liberação de uma ambulância me levar até a casa da minha irmã. E assim eu consegui convencer a equipe médica. Eu mesmo assinei a liberação, porque não tinha ninguém lá para ficar comigo para liberar. Como a minha irmã falou com o médico que quando chegasse lá alguém iria assinar, ela mesma iria assinar. Então a equipe médica foi me levar. Mas quando chegou lá para minha irmã e para o meu ex-marido, não esse, mas um outro. Aleluia! É por isso que tem outras histórias para contar. Aleluia! Chegou lá, o médico falou para eles, olha, ela vai ter umas 40, como ela está forte, ela está resistindo muito, ela vai aguentar umas 48 horas de vida. 48 horas! Amados, o Senhor não precisa de 48 horas, ele precisa só de um segundo, só de uma palavra para dizer. Meu cunhado chega em casa e diz assim, Linda, como é que você está? Eu falei assim, eu estou bem. Você sabe que Jesus vai me curar hoje? Eu vi um congresso e lá Jesus ia me curar. Ele disse, o congresso da Missão Siloé da Assembleia de Deus começa hoje. Falei, então me leva lá. E foi aonde que eu fui. Foi tanto trabalho para chegar lá, porque tudo para ter vitória tem trabalho, tem dificuldade. Mas como eu quero ainda contar mais um pouquinho, eu vou abreviando, meus irmãos. Se o pastor quiser, depois eu tiro uma cópia, o pastor daí passa no telão as imagens do momento que Deus me curou. Deus me curou assim, meio da multidão. Foram 170 almas para Jesus naquela noite.